Então, esse é o mapa do Distrito Criativo, e como eu falei no vídeo anterior, quando eu apresentei os participantes, os pontos azuis são os participantes, quer dizer, os artistas, os empreendedores de economia criativa, as galerias de arte, os arquitetos, os antiquários, o pessoal da economia da experiência, que são os restaurantes, os bares, as cafeterias, o pessoal da economia do conhecimento, que são as escolas, escolas de dança, escolas de arte que existem no Distrito Criativo. E que a gente já viu no vídeo anterior, e se alguém tiver interesse, vocês vejam na descrição que vai estar o link ali. Os pontos vermelhos são justamente os locais que são patrimônio histórico. Isso, na verdade, é um Google Maps que está disponível para qualquer pessoa acessar. O link para o Google Maps também vai estar na descrição desse vídeo. E, sendo o Google Maps, você pode clicar tanto nos pontos azuis quanto nos pontos vermelhos e vocês vão encontrar uma descrição do que existe lá. Seja um participante com todos os dados, os contatos deles, como o patrimônio histórico também, com fotografias, às vezes fotografias antigas, quem fez, que época foi feito. Isso vai estar disponível, está disponível já há muito tempo, inclusive. Na verdade, é um dos materiais de divulgação do Distrito Criativo que foi mais consultado, tem mais de 30 mil visualizações esse Google Maps do Distrito Criativo. Então, como eu falei, a gente vai começar por núcleos, né? E o primeiro núcleo é o núcleo cervejaria. Né? Depois a gente vai em direção ao norte, né? A gente começa nesse núcleo aqui assim e vai subindo em direção ao norte, atravessando todo o bairro Floresta e chegando no bairro São Geraldo. E bem no final dessa apresentação eu vou um pouco além do Distrito Criativo, porque tem coisas interessantes ali, tão fora do território do Distrito Criativo, mas acho que são importantes também a gente dar um certo destaque. Bom, a gente vai começar justamente pelas três edificações tombadas que estão no Distrito Criativo, e como eu falei, todas elas dentro do núcleo cervejaria, que se chama cervejaria justamente porque no centro existia a antiga cervejaria Bop, depois cervejaria Continental, inclusive ali na chaminé ainda vocês encontram escrito Continental dessa época, e depois cervejaria Brahma. Na verdade, a história é mais complicada e tem mais detalhes, tem outras coisas, mas para simplificar, só para dar uma visão geral, é isso. E atualmente é o Shopping Total. Então, o objetivo desse vídeo não é dar muito dado histórico, mas no caso dos três tombados, eu resolvi dar um pouquinho mais de informação, porque eles são realmente muito importantes, né? Então, é um prédio de 1911 e é um projeto do Theo Widers, tá? Que nada mais é do que o mais importante arquiteto que Porto Alegre já teve. A construção ficou a cargo da empresa Rudolf Arons, que também foi muito importante, né? O Widerspan fez muitos prédios em Porto Alegre, no centro, em outros lugares, com essa empresa. E a decoração das fachadas é obra do João Vicente Friedrich, que também é um dos nomes fundamentais da arte decorativa em Porto Alegre. Na época da inauguração, foi considerado o maior prédio de cimento armado em todo o Brasil. Então, como vocês podem ver, é um prédio muito bonito e, lembrando, muito decorado, nem aparece todas as decorações que tem a outra fachada também tem umas estátuas muito interessantes, o elefante, o mercúrio, e aqui tem o Gambrinos nessa fachada, e vocês têm que pensar que isso é uma fábrica, né? Uma fábrica de cerveja, uma cervejaria. Quer dizer, quantas fábricas no mundo têm uma decoração como essa? Isso parece um palácio, na verdade, não é? Não uma fábrica. E nós temos em Porto Alegre, e muitas vezes passamos na frente e não damos valor. Felizmente, o Shopping Total fez um belíssimo trabalho de restauro, e felizmente, por causa que hoje tem uma função comercial, esse prédio está bem cuidado e está preservado. O segundo prédio é o Palacinho, não é? O Palacinho também, como todo mundo sabe, o Shopping Total está na Cristóvão Colombo,
e o Palacinho também está na Cristóvão Colombo, algumas quadras mais para frente, e é um prédio muito bonito. Eu coloquei uma foto do interior. Eu normalmente vou colocar sempre fotos das fachadas, não dos interiores, porque na verdade a fachada é que projeta essa imagem para a rua, para as pessoas passando, para o território, né? Mas realmente por dentro é muito bonito, tem uns vitrais incríveis. Eu já entrei, tirei várias fotos. Infelizmente não dá para tratar de cada um dos imóveis detalhadamente. Mas como é patrimônio tombado, não é? O palácio do governador é o Palácio Piratini, que está na Praça da Matriz, e o palácio do vice-governador é o Palacinho, não é? Que na verdade antes era hoje é do estado do Rio Grande do Sul, e antes era um imóvel privado, né? Era o Palacete Santos Meneghetti. Então, o prédio tem um estilo eclético, né? A maioria, muitos dos imóveis que são patrimônio histórico em Porto Alegre tem essa mistura de elementos de neobarroco com neoclássico, neogótico. E, nesse caso, é predomínio de elementos neoclássicos. Alguns arquitetos falam muito do modelo do Palazzo Renascentista. Foi mandado construir em 1926 pelo Santo Meneghetti, que era um comerciante rico de Porto Alegre, italiano. E por isso ele convidou um engenheiro italiano, Armando Boni, para realizar o projeto. O Boni é um construtor importante de Porto Alegre, por exemplo, é o mesmo da Livraria do Globo, lá no centro. O projeto é de 28. E existe, assim, uma história, uma lenda sobre esse prédio, de que o propósito da construção seria proporcionar acomodações para o conde Galeazzo Ciano, que foi depois genro do Benito Mussolini, e que ele estaria em viagem pela América Latina e deveria passar por Porto Alegre, né? Essa história, assim, as pessoas contam, mas eu acho muito pouco provável. Na verdade, eu até assim, estudei um pouco do caso desse conde aí. Ele, na verdade, nessa época, ele estava realmente pelo Brasil, ele trabalhava na embaixada italiana no Rio de Janeiro. O pai dele era muito importante, era um ministro importante do governo Mussolini, né? E ele realmente casou depois com a filha do Mussolini. Mas na época ele não era uma pessoa tão importante assim, a ponto de alguém em Porto Alegre se preocupar em construir um prédio para ele se acomodar quando ele viesse aqui, que na verdade ele não veio. Ele foi também a São Paulo, ele foi a Minas Gerais, ele fez viagens, provavelmente até por causa da colonização italiana seria uma ideia ele vir ao estado do Rio Grande do Sul, mas ele acabou não vindo, não é? Mas eu acho muito difícil. Ele deve ter, o mais provável é que o proprietário, o Meneghetti, ele deve ter assim melhorado um pouco o imóvel para acomodar a possível estadia do conde, mas e era um conde, ele tinha 20 e poucos anos, na verdade, não era alguém tão importante assim. Ele era filho de alguém importante, isso sim. Bom, essa é uma historinha que eu me estendi um pouco mais. Como eu falei, o meu objetivo não é fazer isso, mas isso é só um exemplo de quantas histórias esses prédios têm. E o terceiro e último imóvel tombado é justamente a residência Widerspan, né, que fica bem em frente ao atual Shopping Total, na Rua Comendador Coruja, que o Widerspan construiu para ele mesmo morar em 1925. Eu entrei nesse prédio, são 5 apartamentos, vi o apartamento do Widerspan. Ele tem assim uma banheira que ele construiu totalmente diferente, né, muito interessante. Procurei, tinha fotos, procurei, mas não encontrei. Mas devo ter em outra oportunidade eu mostro para vocês. Então esses são os mais importantes do ponto de vista assim do município e do estado. Então agora a gente vai começar a fazer esse passeio começando pelo núcleo cervejaria, assim, dos prédios mais próximos ao centro e cada vez se afastando do centro, indo em direção norte pelo bairro Floresta e depois chegando lá no bairro São Geraldo, onde vai terminar o nosso passeio. E esse é o primeiro
imóvel nessa ordem, assim, digamos, né? Esses são, na verdade, são 2 prédios, né? O da esquerda está na Cristóvão Colombo número 100, e justamente por isso o empreendimento de economia criativa que se instalou ali se chama CC100. Então aqui nós temos um participante do Distrito Criativo, o CC100, que comprou esses 2 imóveis, restaurou, então o da frente está na Cristóvão Colombo, e esse à direita dos fundos, que claramente é mais recente pelo estilo, está na Alberto Bins. Então é um lugar muito legal, que reúne muita gente dentro desses andares, que eles alugam para, por exemplo, o Clemente Design, que é outro participante do Distrito Criativo. ISB Music, que é o Instituto Sul-Brasileiro de Música, esse prédio vermelho ali à direita, que fica na Garibaldi. Esse conjunto de prédios ficam bem em frente ao Ibis Styles, que também é participante do Distrito Criativo. E o ISB Music, na verdade, é uma escola de música, muito fortemente, assim, escola de bateria, mas eles ensinam outros instrumentos. Essa parte de música é muito forte, engraçado, nessa região tem muitas coisas de música, como a gente vai ver. E isso mostra também que a importância do conjunto arquitetônico, né? O participante é apenas o sobrado vermelho, mas como todos os outros sobrados foram pintados em cores diferentes, você tem essa ampliação, né, da influência dos prédios na rua, embeleza a rua, e é uma escola de música, como eu falei para vocês. Falando em escola de música, nós temos também, aqui já antes foi a Garibaldi, né? Aqui é a Gonçalo de Carvalho, também chamada a rua mais bonita do mundo, porque ela tem aquele túnel verde super bonito que tem a ver com o patrimônio ambiental, que a gente vai ver no próximo vídeo. E aqui a gente tem, de novo, um conjunto de casas antigas na Gonçalo de Carvalho, esquina com a Santo Antônio. E esse é um projeto de 1931 do Joseph Lutzenberger, que foi, depois do Witherspoon, um dos maiores arquitetos de Porto Alegre. Tá? Nesse conjunto de 3 casas, 2 delas são ocupadas por participantes do Distrito Criativo. Então, um deles é o restaurante Baru, que está justamente nessa casa de esquina, que eles pintaram e colocaram um grafite, mostrando porque ele é um restaurante de comida brasileira, de várias regiões do Brasil. Então, isso mostra também o quanto a preocupação dos negócios com o tipo de imóvel que eles vão ocupar, imóveis antigos, em colocar uma fachada mais bem pintada ou com alguma qualidade a mais. Isso tudo, na verdade, dar função a esses imóveis é preservar esses imóveis. Não é? Alguém está cuidando desses imóveis e são, muitas vezes, participantes do Distrito Criativo. A outra casa que faz parte desse conjunto é a Casa da Música da Angela Dill, que tem muitíssimos cursos. Né? Eu já expliquei isso no vídeo anterior, não vou me deter. Não é? Também faz parte desse conjunto que o Lutzenberger fez. Lutzenberger, que era pai do Lutzenberger ambientalista. Então vocês têm umas ligações, não é, estranhas entre patrimônio histórico e patrimônio ambiental. E aqui eu coloquei uma foto da Casa da Música à noite para mostrar como é importante também esses locais quando elas têm uma boa iluminação, quando eles fazem ações na rua, como isso ajuda a rua. Né? Então esses locais são muito importantes e a gente vai ver mais um exemplo um pouquinho mais para frente. Aqui vocês têm o projeto do Lutzenberger, que é de 1931. Como eu falei, o objetivo desse vídeo não é aprofundar demais. Eu tenho muitos projetos como esses, mas é só uma visão geral. De vez em quando eu mostro alguma coisa, assim, mais com uma curiosidade. Ao lado da Casa da Música tem uma outra casa antiga, patrimônio histórico também, e que também tem um participante do Distrito Criativo, que é o Celuz Eventos. Tá? Todos estão ali na Gonçalo de Carvalho, com essas tipuanas super bonitas que tem ali. Agora a gente voltou um pouco
para a Rua Comendador Coruja, que é onde está a residência Widerspan, que é uma rua em frente ao Shopping Total, e vocês veem esse conjunto de casas geminadas. Essa foi uma foto que eu tirei em 2013, justamente quando o Distrito Criativo estava começando. E isso é para contrastar. Se vocês verem a segunda casa, essa que tem o térreo verde, depois, nos últimos anos, se instalou um participante do Distrito Criativo ali, que é o Espaço 373, que agora é essa casa cinza que está ali. Então, eles cuidaram da fachada, cuidaram do prédio, e como vocês podem ver, lá no fundo está o Shopping Total, que é a antiga cervejaria Bop, projeto do Widers. Tá? Na frente também tem prédios antigos interessantes, onde tem outros 2 participantes do Distrito Criativo. A Tangueira e o Fabric Makers. Então, eu também coloquei a foto do Espaço 373 de dia e de noite, para mostrar como essas fachadas bem cuidadas e bem iluminadas, principalmente, são importantes para a qualidade da rua. Então, a gente estava na Comendador Coruja, agora entrou à direita na São Carlos, que é uma das ruas mais importantes do Distrito Criativo, porque existem muitos participantes localizados ao longo da São Carlos. E logo um pouquinho mais para frente, na São Carlos, esquina com a Pelotas, você tem a antiga Gair Medicamentos, de 1935, é uma das poucas das fábricas antigas que ainda está em funcionamento no Floresta. Eles vão se mudar, talvez já tenham até se mudado, para um outro local fora de Porto Alegre, que é um movimento que todas as indústrias fizeram. Na verdade, a maioria das indústrias que estavam nessa região foi para a região metropolitana de Porto Alegre, mas vocês encontram ainda esse imóvel que é patrimônio histórico, sim. Na Pelotas, que é essa mesma rua, tem um conjunto de casas antigas muito bonitas. Essa casa, esse sobrado azul, estava aí um participante, que é o Envido Moda Ética, mas eles saíram, eles foram para a Zona Sul, mas eles deram esse cuidado na fachada, embelezaram. Então, os negócios de economia criativa contribuem para a preservação do patrimônio histórico. A preservação do patrimônio histórico contribui para a atração de mais negócios de economia criativa, e isso cria um círculo virtuoso na região. Bom, vamos passar agora para o núcleo Florida. Se chama dessa maneira porque o centro é a Praça Florida, a Pracinha Florida, que é muito importante na história e na memória dessa região toda. É o núcleo que tem mais participante, é o núcleo que é mais adensado, né? E a gente vai começar a ver, então, o núcleo Florida. Começando pela Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, que é de 1942, o exterior é modernista, o interior é neo-renascentista, e no interior tem os painéis do Aldo Locatelli. Então, isso aqui é uma foto. Então, isso também, a ideia é fazer mais uma fotografia estática do que nós temos de patrimônio histórico no Distrito Criativo, mas de vez em quando eu vou mostrar algumas das iniciativas também, embora eu vou fazer um outro vídeo só sobre as iniciativas ligadas ao patrimônio histórico e a outros tipos de iniciativa, claro. Então, esse foi um dos passeios no interior, conduzido pelo Lucas Volpato, que é arquiteto, que conhece muito esses prédios antigos, né, principalmente. Opa. E aqui um dos murais do Aldo Locatelli. Né? Então, como a igreja, além da fachada, é um prédio público onde se pode entrar, né? Então qualquer pessoa pode visitar, faz parte também, de certa maneira, do território, né? Não é um lugar fechado, privado. Aqui é uma foto de 1913, antes da criação do Distrito Criativo, diante da igreja, porque foi uma maneira foi o primeiro movimento para tentar mostrar para as pessoas o quanto de economia criativa existia nesse território e o quanto de patrimônio histórico havia também, as duas coisas se complementando e se apoiando mutuamente. Aqui um pouquinho mais à frente, a gente andando pela São Carlos, a gente encontra a Rua Gaspar Martins, que também tem patrimônio histórico de qualidade. Aqui são casas
meio geminadas, elas são parecidas, mas não são simétricas, não são espelhadas, né, como vocês podem ver, mas você vê uma pintura já traz tanta qualidade à rua, né? Nessa mesma rua a gente tem a Quadrilha Arquitetura, que é participante do Distrito Criativo e que escolheu justamente um prédio antigo que está com a fachada bem pintada para se estabelecer. E o mais recente participante do Distrito Criativo, que é o Estúdio ABA, que são arquitetos, designers e pessoas relacionadas a turismo, que também é um sobrado antigo que eles restauraram, cuidaram, pintaram a fachada ali na Gaspar Martins. Na esquina da Gaspar Martins com a São Carlos, você tem o Porto Alegre Hostel Boutique. Quando eu falei da origem do Distrito Criativo, eu mencionei o hostel como um dos primeiros elementos de patrimônio histórico com atividade econômica que tinham me chamado a atenção na região. É uma antiga residência dos anos 40, se eu não me engano. Na São Carlos, um pouquinho, na mesma quadra, um pouquinho mais adiante, está a casa do Ricardo Silvestrin, que é poeta, músico, e, como eu falei, eu não coloco muito aqui agora as plantas, os projetos, porque não é o lugar, vai ter um vídeo mais à frente que a gente vai tratar mais disso, mas só para você ver que é um conjunto, na verdade, de 6 casas, não é? E, se não me engano, é dos anos 30. Um pouquinho mais para frente, você tem o Espaço Cultural Dalva Lucchesi. Toda vez que aparecer o nome com essa faixa branca, é um participante do Distrito Criativo. É um sobrado de 1931, quem construiu foi o Egídio Petrucci, que é um italiano, que fez muitas coisas importantes também em Porto Alegre, especialmente residenciais. E agora está ocupado, restaurado, bem cuidado pela Dalva, que tem o espaço cultural dela lá. Em frente na São Carlos está o Café Minerro. À direita, aliás, à esquerda, vocês veem uma foto minha que eu tirei em 2013 e vocês veem as péssimas condições dessa casa geminada, e à direita hoje em dia o Café Minerro e como está bem cuidado. E, se eu não me engano, é do final dos anos 20, essa casa geminada 26, se eu não me engano, ou 28, alguma coisa assim. E nós temos os prédios Bastião Pinto, que é o projeto do Lutzenberger, de 1928, que atualmente é o Vila Flores, participante também do Distrito Criativo, e um dos prédios, assim, maiores e mais importantes dentro do Distrito, assim, de participantes do Distrito Criativo. Vocês podem ver aqui um outro ângulo, é a esquina da São Carlos à direita com a Hoffman à esquerda, né? É muito importante esse prédio. E também tem fotos antigas de como ele estava mal cuidado. A família Vale, que teve toda uma preocupação em restaurar o máximo que podia. Tem todo um processo de restauro ainda a ser feito aí, mas assim retomou esse prédio para o território e para a cidade. Aqui é uma das plantas mostrando a fachada na São Carlos, que já naquela época, anos 20, não é? Mostrava as portas de garagem ali. Na verdade, o projeto é de 1928, tem um outro projeto de 1929, e não se sabe exatamente quando ele ficou pronto. Eu tenho quase certeza que em 31 ele estava pronto, porque tem uma foto antiga onde aparece uma parte, ou quase todo o prédio aparece. Então, eu acredito que foi anos 30, 31 que ele ficou pronto. Na frente do Vila Flores, na São Carlos, esquina com a Hoffman, na outra esquina, tem a casa de apartamentos, que é um prédio que muita gente assim não dá muita importância. É claro que o Vila Flores chama muita atenção, né? São 3 andares, esse é um prédio de 2 andares, que parece ser um prédio assim muito corriqueiro e que não tem nada demais, mas tem toda uma história incrível atrás desse prédio que eu pesquisei. Talvez seja o prédio que eu mais pesquisei, porque eu pesquisei muito por mim mesmo e de repente começou a me vir uma série de informações. Ela foi construída
não se tem certeza exatamente, porque tem umas histórias estranhas em relação a essa casa, mas aproximadamente entre 30 e 33, é um projeto de um arquiteto tcheco, que é o Robert Wihan. Ele foi um dos pioneiros do modernismo em Porto Alegre. Então, essas confusões que dá, porque ele era arquiteto, o irmão dele era engenheiro, e, na verdade, o Robert morreu antes da apresentação do projeto na prefeitura, e quem assinou foi o irmão dele, que era engenheiro. Então, não está bem claro quando foi exatamente. O interessante também é que essa foi uma propriedade do Jorge Toffern, que foi um importante industrial brasileiro de origem alemã, do bairro Floresta. Ele tinha várias fábricas, tinha uma fábrica em frente justamente desse prédio. Ele construiu casas na rua Hoffmann, onde ele morou, onde os filhos dele moraram. E, por sorte, me chegou às mãos a autobiografia dele, que conta em detalhes tudo, e tem uma página informativa, aliás, tem uma página sobre o Vila Flores também, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que vocês podem ter muito mais detalhes sobre quem foi o Lutzenberger, mais fotos do Vila Flores, planta do Vila Flores, e a mesma coisa tem uma outra página enorme falando sobre esse prédio aí, contando toda a história, quem foi o Ihan, quem foi o Toffer, com muitas fotografias antigas. Aí foi um antigo bar alemão, um dos poucos bares alemães fora do centro de Porto Alegre, mas como eu falei, se eu for me deter na história de cada um desses prédios, não terminaremos hoje. Então, isso mais à frente vai ser contado, é só para dar um gostinho, assim, digamos, das histórias que existem atrás desses prédios, que muitas vezes a gente não dá a menor importância. Na mesma rua Hoffmann tem a Igreja Batista, que foi fundada em 1919 por missionários americanos. Então, portanto, um pouquinho antes, a Igreja Batista, antes do atual Vila Flores, ela já estava ali na Hoffmann. Aqui os fundos desse prédio estão na São Carlos, e essa fachada, essa frente está na Avenida Farrapos, né? Muita gente conhece a antiga importadora americana, que surgiu nos anos 50. Ela começou como uma revenda Willys, e quando a Willys foi comprada pela Ford, ela passou a ser uma revendedora da Ford, né? Um prédio enorme, 12 mil metros quadrados, inclusive está à venda. Aqui mostra as garagens, não é? Porque os carros entravam e eles subiam por um corredor, são 7 andares, e em cada andar tinha um tipo de especialização para mecânica e conserto de automóveis. E já que estamos falando na Farrapos, né, existe todo um conjunto de Art Deco na Farrapos, que é extremamente importante, mas é muito difícil de restaurar, né? A Farrapos, que foi um orgulho para nós no passado, hoje em dia, muitas vezes você vê coisas vergonhosas ali. É verdade que nos últimos anos eu tenho observado pequenas melhorias na Farrapos. Alguns proprietários estão cuidando dos seus prédios, estão pelo menos pintando os seus prédios, isso pelo menos é importante. Então, essa imagem foi retirada de uma tese doutoral, eu vou colocar o link para a tese na descrição do vídeo também. Bem pertinho ali do moinho da importadora americana, existe um outro prédio antigo, que é o Moinho Germani. O Aristide Germani foi um italiano que trouxe de novo para o Rio Grande do Sul o trigo. Não é? Então, esse é um moinho de trigo. É um prédio enorme também. Tanto o prédio da importadora americana como o prédio do antigo Moinho Germani, os proprietários, eles têm ideias de restauro, mas é que é muito difícil, na verdade, né? Então, a região precisa estar mais desenvolvida para que os investidores vejam esses prédios como uma oportunidade de negócios. Então, quanto mais deserta, vazia, abandonada estiver essa região, menos os proprietários vão se sentir incentivados a investir verbas
em algo que eles não sabem se vai funcionar ou não. Quanto mais florescer essa região, quanto mais pequenos negócios, médios e grandes negócios nós encontrarmos aí, mais fácil esse círculo virtuoso começar a girar. Então, esse prédio é de 1939. Um pouquinho perto daí, né, na Câncio Gomes, a gente tem uma das casas mais antigas do Distrito Criativo, que é essa casa de 1893, final do século XIX. A grande maioria, assim, é início do século XX, né? Anos 10, anos 20, anos 30, anos 40, né? Essa é uma das poucas que é do final do século XIX, e hoje em dia tem um participante do Distrito Criativo, que é um arquiteto, que é o MAC Arquitetura. O MAC é um dos que projetaram o centro administrativo do Estado. Então, esse imóvel, ele teve muitos proprietários, não é? Antes do MAC comprar. E, por isso, ele sofreu muitas modificações. Mas ele mantém algumas características antigas, principalmente assim, estruturais. Então, por exemplo, isso é uma coisa que o Mark me falou e me mostrou, o tijolo que foi empregado na construção é do tipo maciço, tem dimensões diferentes dos tijolos que depois foram usados. Então, a dimensão é 29 por 14,5 por 6,5. E para assentar os tijolos, em lugar de usar argamassa de cimento, areia e cal, eles usavam barro mesmo, argila. Então, isso não está visível, mas é uma característica importante. Nem tudo que é importante está visível. A economia criativa é muito da visibilidade, não é? Você tem que ver as coisas. Mas tem características que também são importantes e não tão visíveis. Isso é só o conhecimento que nos faz saber. Parte desse prédio, hoje em dia, é um imóvel separado. E hoje em dia é um participante do Distrito Criativo também, que é o Bolomel, que é uma confeitaria de alta qualidade. Então, eles caracterizaram a fachada por essa cor. E, como vocês podem ver pela parte superior, ele exatamente é continuidade do prédio do MAC, né? Só que isso foi separado, a matrícula foi separada há muitos anos atrás, e agora são... Mas eles, de certa maneira, se complementam. O MAC é freguês do Bolomel, o Bolomel conhece o MAC. Isso faz parte dessa sensação de vizinhança que os participantes do Distrito Criativo têm. Em frente a esses dois imóveis, dois participantes do Distrito Criativo, tem a loja Garimpo, que é um antiquário, da Beth, e aí vocês têm a fachada. Né? Eu pesquisei um pouco, esse imóvel antes da Beth foi uma série de outras coisas, mas parece que mais remotamente teria sido uma fábrica de sabão. Eu procurei descobrir qual é a fábrica de sabão, isso exatamente é um exemplo da parte do nosso trabalho de investigação, que não é para aparecer tanto aqui nesse vídeo, mas mais nos próximos vídeos, porque aqui é mais uma panorâmica. Mas, assim, havia uma saboaria Progresso na Câncio Gomes, que é essa rua, não é? Mas eu não consegui, assim, provar que a saboaria Progresso estava realmente nesse prédio. Isso é uma coisa que a gente tem que pesquisar, e se alguém souber, coloca nos comentários. Aqui é o final da São Carlos, tá? E vocês veem um conjunto de casas embaixo. É uma fotografia que eu tirei desse conjunto de casas, que realmente a gente passa na rua, parece um monte de casas, uma que não tem nada a ver com a outra, mas, na verdade, quando eu fui pesquisar, isso também mostra um pouco das nossas iniciativas, isso aí é um conjunto de 7 casas construídas em terreno na São Carlos, esquina com o Almirante Barroso, para os associados da Caixa de Aposentados e Pensões dos Ferroviários do Rio Grande do Sul. Portanto, é um conjunto arquitetônico. Elas têm diferenças entre elas têm individualidade, mas elas foram projetadas conjuntamente. Vocês estão vendo que uma delas, se vocês olharem a fotografia embaixo, tem um espelho, ela foi espelhada, então ela foi descaracterizada.
e esses imóveis são inventariados. Não deveria ter acontecido isso. Isso já é um primeiro exemplo de coisas que acontecem e que, se a gente não tomar cuidado, vão acontecer cada vez mais. Aqui também é uma antiga fábrica, muito importante, a fábrica Varig, que é dos anos 20, né, 20 a 22, que foi construída, 20 mil metros quadrados, é enorme, e a importância também, da mesma maneira que o Wiederspan fez, alguns anos antes, a cervejaria Bopp, que foi o primeiro vídeo, a primeira fotografia que a gente viu, ele nos anos 20 começou a projetar a fábrica Vale, que é enorme, eu conheci, entrei, tirei fotos, está em situação precária, precisa de cuidados, e é um imóvel muito importante. Aqui na Paraíba, que está do lado de lá da Farrapos, na Paraíba também, que é um túnel verde importante, você também encontra um conjunto de casas antigas, e novamente nós temos essa combinação patrimônio histórico com patrimônio ambiental. Como eu mostrei o Moinho Germani, a importadora americana e a antiga fábrica Varig, eu queria falar uma coisa para vocês que é interessante desde um ponto de vista da visão geral do território. Assim, como eu falei antes, tem a Farrapos, que na verdade ela percorre todo o território, né? E ela tem todo esse conjunto de prédios Art Deco, que é importante, mas é muito difícil. Mas a Farrapos, um dos problemas dela é que ela é uma espécie de barreira que separa essa parte da cidade entre a Farrapos e a Voluntários da Pátria do restante. E claro, ela é importante, e o fato de ter um corredor de ônibus ali aumentou a separação do lado de lá da Farrapos, não é? Mas esses 3 prédios que eu mostrei, eles na verdade eles constituem um eixo que eu coloquei ali com um contorno laranja, não é? Então você tem próximo a Voluntários, na verdade esquina com Voluntários, a antiga fábrica Varig. Aí na Farrapos você tem a importadora americana e quase chegando na Cristóvão Colombo o Moinho Germano. Então vocês têm 3 grandes prédios de patrimônio histórico que não estão sendo utilizados e que são um potencial para criar um eixo que atravesse desde a Cristóvão Colombo e conectando com o Moinho de Vento, porque como vocês podem ver, aqui embaixo você já tem o Parcão. Então, poucas quadras abaixo, vocês teriam um eixo que atravessa essas 3 grandes avenidas que levam do norte até o centro. Então, com um trabalho de paisagismo nessa região, aliás, tem uma praça ali muito interessante, bem grande. No futuro, a preservação desses imóveis pode constituir numa zona importante no território, desde que esses imóveis sejam ocupados por negócios que podem ser de economia criativa, podem não ser de economia criativa, mas que tragam qualidade para a região. É claro, é muito difícil, é algo que tem que se fazer pouco a pouco, mas existe aqui um potencial, sem dúvida, que está invisível para a maioria das pessoas. Provavelmente num outro vídeo eu vou entrar em detalhes, eu escrevi, na verdade, um projeto sobre esse eixo e mandei para um arquiteto amigo meu que é de Barcelona e trabalhou 30 anos em Barcelona, e ele viu um potencial incrível para construir uma espécie de esplanada, um bulevar, alguma coisa assim, que qualificasse a região e ligasse essas 3 avenidas e ligasse toda a região ao Moinhos de Vento. Bom, terminamos o núcleo Florida, vamos para o núcleo Visconde. Se chama assim porque uma das ruas que é mais importante ali é a rua Visconde do Rio Branco. E claro que o que chama a atenção nessa parte do Distrito Criativo é a Igreja São Pedro, né? Que é o edifício neogótico maior de Porto Alegre. O projeto é de 1917, é de um arquiteto tcheco, o Ruby. Eu escrevi um post sobre o Ruby e tudo aquilo que ele fez em Porto Alegre, que ele fez assim, muitas igrejas, muitas fábricas.
Então, vale a pena vocês darem uma olhada se interessam por arquitetura, ou patrimônio histórico, ou história de Porto Alegre. Essa igreja, ela é uma igreja assim que a agenda de casamentos assim normalmente está lotada por 2 anos. Aliás, a outra igreja que a gente viu, a Santa Teresinha, é a mesma coisa. Eles têm 2 anos de espera para 2 anos, 1 ano de espera para casamento. Então, são 2 igrejas muito importantes em Porto Alegre e que a gente passa às vezes e não dá muita importância. Então, a foto à direita, você vê um grupo de pessoas, e isso também faz parte de uma das nossas ações e iniciativas que eu vou contar com mais detalhes, que é um passeio que a gente faz e visita que a gente faz. E vou contar num outro vídeo que é só sobre as iniciativas e ações. Na rua Santa Rita, com a Félix da Cunha, você tem o antigo Armazém Avante, que é de 1931. Se chama Armazém Avante porque o proprietário se chamava Fioravante. E é uma história também estranha isso, porque está esculpido na fachada Armazém Avante. Só que ninguém que morou nessa rua no passado, nessa época, anos 30, anos 40, que já são velhinhos hoje em dia, lembram de ter um armazém ali. Então parece que ele quis fazer um armazém, mas por algum motivo, eu até tenho uma teoria sobre isso, porque ele desistiu, mas isso num outro vídeo a gente conta. É só para mostrar a qualidade que a gente tem. Está nessa esquina, na Félix da Cunha, então passar muito carro ali chama muito atenção esse imóvel. E, assim, no ponto extremo do núcleo Visconde, a gente tem ali na Benjamin Constant, quase esquina com a Cristóvão Colombo, o Cine Teatro Orfeu, de 1923, né? Que é um projeto dos irmãos Eduardo e João Luiz Pufal. Em 63 foi remodelado e passou a funcionar com o nome de Cine Astor, né? E essa sala de cinema finalmente fechou em Porto Alegre em 1994. Então, só tem a fachada, infelizmente. Mas a boa notícia é que no terreno, um grupo português está construindo um hotel que vai ser um hotel de qualidade, e eles contrataram o Estúdio 1 Arquitetura, que é participante do Distrito Criativo, o Lucas Volpato, para fazer o restauro dessa fachada, e o Lucas é um especialista em restauro de prédios antigos em Porto Alegre. Então, felizmente, todo mundo sempre passou diante dessa fachada e sempre lamentou, não é, a feiura, e ela vai ser uma outra coisa totalmente diferente, vai ficar muito bonita, com certeza, que vai valorizar a região, trazer mais negócios, que é o objetivo. E aí agora a gente vai passar para o núcleo São Geraldo, não é? O núcleo São Geraldo tem menos participantes, menos densidade, mas tem imóveis de patrimônio histórico muito importantes da cidade ali no São Geraldo, por causa da história industrial da cidade nessa região. Mas a gente vai começar ali na Conde de Porto Alegre, com uma casinha antiga de 1914, e que hoje em dia tem um participante do Distrito Criativo ali, que é o Gravador Pub. Então, a fachada está toda bem cuidada, e o interior é um lugar de apresentações de música, de bandas, de blues, de jazz, de rock, de reggae. Um lugar assim especial, e é o aproveitamento de uma antiga casinha que provavelmente em outras circunstâncias talvez fosse derrubada, e agora está bem cuidada e está associada à música, à cultura, e essa visão que os empreendedores do Distrito Criativo têm, sabe, de aproveitar o que nós temos. Aqui na Roosevelt tem esse antigo sobrado. Eu até procurei alguma informação sobre esse sobrado, mas que ele é muito assim, ele é muito imponente visualmente na Roosevelt, né? Mas realmente não tem informação. Então, se alguém tiver informação sobre ele, pode colocar ali nos comentários. Acho que vai ser bom para todo mundo. Mas a Roosevelt é uma avenida importante, a antiga Avenida Eduardo, e tem muita coisa legal na Roosevelt. Eu nem vou mostrar tudo que tem na Roosevelt, porque senão esse vídeo ficaria muito, muito maior.
Mais uma coisa importantíssima que nós temos ali é a antiga Sociedade Gondoleiros, né? Também dos irmãos João Luiz e Eduardo Pufal, projeto de 1918. Vocês vejam como ele está agora. E por que ele está assim? Porque existe agora um empreendimento ali, um coworking, que cuidou de toda a fachada. Então, como é importante, porque a foto seguinte eu tirei em 1911. Então, assim é que estava o prédio, a antiga Sociedade de Gondoleiros, não é? Abandonada, os vidros quebrados, e agora nós temos isso. Isso ajuda muito o território, embeleza o território, traz negócios contemporâneos, como é o que está lá agora. Também temos ali na Voluntários da Pátria o Moinho Germani. Isso é uma foto também de 2011, se não me engano, à esquerda de 2011, quando a gente fez uma visita com o Vivo Centro-a-Pé. Também é um lugar excepcional, enorme. Eu vi, já me mostraram, existe um projeto de restauro de todo esse imóvel. E, claro, Porto Alegre é muito difícil, mas seria fantástico que esse projeto se concretizasse. Na Farrapos, a gente tem a igreja São Geraldo, que também tá em restauro, e o projeto também é do Estúdio 1 Arquitetura, que é do Lucas Volpato e sócios, e é uma igreja dos anos 30, final dos anos 30 início dos anos 40, né? Que é um estilo diferente das demais igrejas que a gente viu no estilo um pouco mais antigo, principalmente o caso da Igreja São Pedro. Como são importantes, né? 3 igrejas a gente viu, Santa Teresinha, São Pedro, São Geraldo. E ali na Voluntários também a gente tem a Companhia Fiação e Tecidos Porto Alegrense, a Fiatesse, né? Também do João Luiz Pufal, é um dos prédios mais antigos, não é? De 1891. Essa é uma fotografia da Leila Matar, quando a gente fez aquela visita do Vivo Centro-a-Pé. Aliás, essa foto está na dissertação de mestrado da Leila Matar sobre a Voluntários da Pátria. Ali pertinho vocês têm o antigo Moinho Chaves, de 1921. É também um projeto do Witherspoon. Vejam como o Witherspoon tem tanta coisa importante no território, né? Ele tem muita coisa no centro, mas ele está muito presente, principalmente em fábricas nesse território aqui. E aqui eu coloquei uma foto, porque agora a gente vai extrapolar um pouco os limites do Distrito Criativo, não é? E vai um pouco ao norte do Distrito Criativo. Então, vocês estão vendo à direita a localização da Fiatesse, que é de 1893, do Pufal, e o Moinho Chaves, que é 1921, do Witherspoon, na Voluntários. Se você continua um pouco mais para frente na Voluntários, e aí já está fora do Distrito Criativo, vocês vão encontrar os móveis Gerdau, que é de 1916, que é um projeto do Witherspoon, embora tenha sido construído pelo Ruby, que é o arquiteto da Igreja São Pedro e de muitas outras coisas. Por exemplo, o Ruby foi quem construiu a Igreja da Matriz na Praça da Matriz. Não é? O arquiteto italiano mandou os projetos, mas não veio. Quem foi que construiu mesmo foi o Ruby. E um pouquinho mais para frente, vocês têm a Companhia Fabril Porto Alegrense, que é de 1913 e é também um projeto do Ruby. Então, como esses nomes, Pufal, Witherspoon, Ruby, se repetem nessa região. E o Ruby fez muitas fábricas e fez muitas igrejas também. Não é? Prédios grandes, portanto, prédios que não são prédios residenciais. Então, essa aqui é uma imagem da antiga Companhia Fabril, do Ruby, não é? Toda essa parte da direita, ela ficou em péssimas condições, um pouco abandonada durante os anos. Nos últimos anos, os proprietários estão cuidando mais e estão procurando investidores para criar coisas. Esse prédio é incrível, na verdade, ele é enorme, esses 3, 4 andares que eles têm, a vista de cima é direta para o Guaíba. Então, esse prédio poderia ter uma série de outras funções. Mesmo na Orbis Nova, a gente já
pensou projetos e apresentou projetos que, claro, necessitam de investimentos, etc. e tal, mas é outro potencial enorme que existe em Porto Alegre. Agora, não basta sei perfeitamente dizer, olha, esse prédio é enorme, poderia ser isso, isso e aquilo. O importante é os investidores verem realmente e investirem. E isso não é fácil em Porto Alegre, não é fácil no Brasil, muito menos em Porto Alegre, mas é importante preservar, porque em algum momento no futuro isso vai ser possível. Então, talvez, daqui a 5, daqui a 10 anos, algo muito legal para Porto Alegre surja aí, como surgiu, por exemplo, em outros locais, e que foram realidade. Aqui a antiga fábrica Neugebauer, tá, na Cairu, isso está fora do Distrito Criativo, né? Essa foto mostra uma das fachadas, mas eu não encontrei uma foto contemporânea que mostra todo o conjunto, então eu tive que usar uma foto antiga, né? Então vocês estão vendo que toda essa parte aqui não é só esse prédio, não é só esse prédio aqui que é, mas esse prédio aqui também, esses prédios, aqui tem uma entrada, aqui tem um terreno enorme, todo esse conjunto, eu visitei a fábrica, porque eu conheci, conheci o proprietário, de certa maneira, porque uma amiga minha veio a Porto Alegre de São Paulo, proprietária de São Paulo, e a gente fez uma visita interna e para pensar em se fazer alguma coisa nessa fábrica aí. Mas, claro, é o mesmo caso dos outros prédios que eu falei. É um potencial enorme, mas precisa muito articulação, muito planejamento, mas está ali. Então, nos próximos anos, quem sabe, coisas possam acontecer ali. Aqui nessa parte atrás, vocês estão vendo o prédio que é da companhia Fabril que eu mostrei antes. Os fundos deles estão muito próximos desses prédios. Tá, e agora nós estamos chegando mais ou menos no final dessa apresentação minha e vou mostrar duas coisas que é uma pena que a situação seja assim. Então, primeiro, ali na Caiuru, esquina com a Rua Rio Grande, vocês têm o antigo Cine Teatro Navegantes. Então veja como é interessante, quer dizer, o bairro Navegante, um bairro industrial de operários, tinha o seu cinema, tinha o seu teatro, que depois virou o seu cinema. Né? À esquerda vocês estão vendo uma foto bem antiga, não é? Que mostra o estilo neocolonial do prédio, e a foto da direita eu tirei, não sei quando, acho que 1913 ou 14, e vocês notem como a fachada já foi descaracterizada, não é? Tem muito mais detalhes na fachada antiga, e aí tem, o que tem aí dentro? Aí tem um depósito, uma fábrica de gelo, nada mais, nada menos do que isso. E o prédio ficou dessa maneira. Mas o pior é que, na verdade, eu fui ver recentemente, e à direita vocês têm a imagem atual no Google Maps. Então, olhem como está a fachada agora. Então, voltando para trás. Ela era assim no passado, com todos os detalhes. Em 2015, mais ou menos, eu tirei essa foto, que já tirou muitos dos detalhes, e agora está assim. E eu botei à esquerda justamente a planta da fachada para mostrar todos os detalhes que existiam e que desapareceram simplesmente. Então, se a gente não cuidar do nosso patrimônio histórico, é isso que vai acontecer. Um prédio que é super bonito acaba sendo enfeiado. E quando ele é enfeiado, você diz assim, pode derrubar, não se perde nada, mas é que se perdeu na verdade. Então, é muito importante cuidar disso. E, finalmente, eu vou voltar lá para o núcleo cervejaria. Isso aqui é o início da Cristóvão Colombo. Isso aqui é uma foto que eu tirei desse casarão antigo de 1929, e à esquerda eu consegui as plantas originais, que são de 1929, e ali em vermelho tem a assinatura de quem fez o projeto, e é o Theo Wiederspan, que é um dos maiores arquitetos de Porto Alegre. Só que se você passar hoje, nós temos isso aqui, nós temos o San Cristóvão Residence, um prédio. Eu viajei à Espanha, quando eu voltei em 2017, a casa tinha sido destruída. Uma casa assinada pelo Wiederspan. Não sei o que aconteceu aí. Não sei de quem é a responsabilidade, mas é uma perda para a cidade.
é uma perda para o nosso território do Distrito Criativo. Então, mesmo que esses empreendimentos sejam difíceis de restaurar, difíceis de colocar empreendimentos ali, enquanto eles estiverem de pé, existe pelo menos essa possibilidade. E no momento em que eles são derrubados e é construída uma outra coisa qualquer em cima, essa possibilidade desapareceu para todo sempre. Então, para não terminar com essa nota assim mais infeliz, a apresentação, no núcleo cervejaria, eu queria mostrar de novo essa foto bonita do atual Shopping Total, que vai na direção oposta disso. Ele não vai destruir para construir predinhos modernos e sem graça. Ao contrário, ele vai preservar essa qualidade e vai utilizar essa qualidade para o seu negócio. E olhem, quer dizer, é o próprio Widerspan que criou esse projeto, o Widerspan que fez aquela casa que foi destruída, apesar de ser do Widerspan. Então, eu queria acabar essa apresentação com essa imagem super bonita, luminosa, do atual Shopping Total, da antiga cervejaria Bop, e que nos mostra o caminho a seguir e o quanto esses imóveis, que são patrimônio histórico, têm a oferecer para a cidade de Porto Alegre e para o nosso território.